Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 808, Desigualdade das Riquezas. Vamos lá? A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que faculta uns mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? As riquezas são provas necessárias para a nossa evolução. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que já fomos ricos ou seremos ricos um dia. Porque ninguém atinge a perfeição sem passar por todas as tentações das provas. Então, é necessário que se experimente todos os sabores, o sabor da pobreza, o sabor da riqueza. A desigualdade social, ela está relacionada com a astúcia, com o berço? Sim. Então, famílias abastadas dão oportunidades maiores a seus filhos, com escolas melhores e um diferencial em termos de conhecimento, o que pode manter a sua riqueza. Mas depende muito do espírito que reencarna ali. Cada um vai vivenciar a experiência necessária. Então, nem sempre a herança permanece com os herdeiros. Muitas vezes ela se desfaz, né? Nós temos exemplos aí de famílias famosas que eram multimilionárias e que hoje não têm mais o mesmo poder econômico que tinham antes. A astúcia e o roubo, como ele se refere, também leva à riqueza imediata. O ganho na loteria também leva à riqueza imediata, independente da qualidade ou do conhecimento daquele espírito que está vivenciando a experiência. Então, o acesso aos bens materiais, ele vai ser uma prova. E nós temos muita dificuldade até de vivenciá-la, porque normalmente aqueles que têm acesso à riqueza que se consideram privilegiados. E ao se considerarem privilegiados, vão alimentar o orgulho, que é uma das chagas da humanidade. 808A. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. Que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação, de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, na justificativa, né? Eu herdei a riqueza do meu pai, então eu tenho direitos, eu tenho méritos para estar ali. É como eu disse, o espírito reencarnante precisa daquela prova. A riqueza não é algo que vai trazer a felicidade instantânea. Nós vemos isso em pessoas famosas, que nem cantores e outros astros, que adquiriram a fortuna, a fama e se perderam na conduta moral, se perderam nas drogas, né? O Whitney Houston, por exemplo, e outros tantos que nós temos de exemplo aí. Então, a riqueza é uma prova, e o espírito reencarnante ele vai receber esse instrumento para que ele possa evoluir. Tá? A origem da riqueza, como ele coloca, né? Eu herdei a riqueza do meu pai, mas o meu pai, para construir essa riqueza, prejudicou pessoas, roubou, enfim. Foi astuto, né? Nas negociações, levando vantagens, que é uma lei praticamente da nossa sociedade, né? Vou vender o carro. O carro tem um defeitinho, mas eu não vou contar para ninguém. E aí eu vou vender acima do preço como se o carro tivesse perfeito. O que comprou. Ele experimenta, ele não vai perceber, não é assim? A maioria das pessoas não querem levar vantagem, se afastam da honestidade para ter uma vantagem material, porque é uma tendência da sociedade e nós vivemos assim durante muito tempo.
de que é preciso ter lucros, é preciso ser superior ao outro para levar vantagem, quando o melhor negócio é aquele em que ambas as partes ficam satisfeitas, né? Então, todo esse processo, essa ganância, né, que muitas vezes leva a pessoa a tomar decisões equivocadas, ela compromete o nosso futuro. Porque nessa vida pode ter levado vantagem, pode ter construído um patrimônio e ter acesso à riqueza, aos prazeres da carne. Pode ser. Mas ao desencarnar, tudo isso fica para trás. E o que vai sobrar é a consciência pesada dos atos e das atitudes tomadas para adquirir esses recursos. Eu costumo sempre usar o exemplo do político, né? Ultimamente temos muitas denúncias de corrupção, desvio de verba, milhões e milhões de reais. E eles usufruem desses recursos e parece que de uma forma impune. Mas ao desencarnar, esse ser vai se defrontar com a sua consciência. E reencarnando numa nova experiência, ele vai ter acesso de novo e a possibilidade de ser corrupto. Mas diante da dor, do sofrimento gerado pelo remorso, de tudo aquilo que ele fez na vida anterior, ele pode resistir à prova e se tornar uma pessoa mais honesta. Então não é a riqueza, os bens materiais, as oportunidades de obtê-los, sempre vai ser uma prova moral. Se nós sucumbirmos diante dos valores éticos para angariarmos recursos e termos um conforto material, estaremos assumindo um compromisso para ser resgatado no futuro. Se nós utilizarmos a oportunidade em vislumbrando auxiliar a sociedade, o nosso mundo, né, criando novos produtos, vendendo esses produtos para que todos tenham acesso a um conforto melhor, a uma qualidade de vida e, consequentemente, angariemos recursos através dessa atividade, ao desencarnar nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, fizemos o nosso trabalho. Então, é tudo muito relativo, né? Esse processo da desigualdade. O que nós entendemos é que todos nós precisamos passar pelas provas para nos tornarmos perfeitos. E de uma forma ou de outra, vamos ter contato com essas oportunidades e para saber o grau do nosso caráter, né? Para onde nós vamos, para que nós usaremos a riqueza que a misericórdia de Deus colocou nas nossas mãos como prova para a nossa moralidade. Aí depende de nós o próprio futuro. Podemos ter uma vida de delícias, de prazeres satisfeitos e desencarnados, longos anos de sofrimento e dor, de remorsos, né? Então, a riqueza é sempre uma ferramenta. Nós vamos utilizá-la da melhor forma. E conforme nós a utilizarmos, teremos as consequências. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdaram mais tarde serão responsáveis por esse fato? Certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se ignoram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. Então nós temos essa situação. O pai adquiriu a riqueza de uma forma ilícita, prejudicando muitas pessoas. Desencarna, deixa de herança. Os filhos conscientes vão ajudar outras pessoas, criar empregos e redistribuir esses recursos, dando dignidade às famílias. Então, nós vemos que existe um meio de reparação. E quando fazem isso em honra daquele que foi o responsável, né, pela desdita de outras pessoas, vão estar ajudando aquele espírito, que muitas vezes é ele mesmo, com a consciência pesada, que vem intuir os seus herdeiros, os seus filhos, para que reparem o seu erro. Então nós percebemos que o mundo espiritual é muito mais amplo do que o mundo físico. E as situações que vivemos aqui na vigília,
as relações com recursos financeiros e outras situações, elas são a ponta do iceberg. Quer dizer, é uma parte pequena que nós temos acesso, que nós temos a percepção. Mas a realidade de cada situação que vivenciamos, ela vem de uma vida espiritual, de encarnações anteriores, de uma história muito mais longa. Então, num processo invisível para os nossos olhos, mas que influenciam diretamente na nossa evolução. As oportunidades que a vida nos oferece, elas vêm para que encontremos o caminho da evolução, do progresso, para que busquemos a perfeição para a qual fomos criados. E temos que ter essa visão da misericórdia do Pai que nos oferece os meios, né? Cada situação, ela é positiva em relação a um passado que nós já vivemos. As dores de hoje são remédios das atitudes ignorantes que tomamos no passado. Então, esse conceito nos dá força para vencer a nós mesmos. E mesmo com um instrumento tão difícil que é a riqueza em nossas mãos, podemos ter a condição de transformá-lo numa alavanca de progresso, sendo caridosos, utilizando a riqueza em benefício de toda a população e não só do nosso próprio egoísmo. Vencendo essa barreira que nos tira da condição de ricos privilegiados e nos colocam como cidadãos do mundo, que administram bens em benefício de todos. Esses conceitos são difíceis de colocar em prática, mas é um futuro. Logo, a humanidade vai se aprimorando e percebendo que os valores materiais, eles são transitórios e os valores morais são permanentes. Então, a pessoa vai trabalhar, vai buscar fazer o seu melhor, porque é isso que é a sua riqueza, e não os recursos que vêm, consequentemente, do sucesso adquirido. Não é? 810. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces. Os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Então, eu sou milionário, estou no fim da vida e eu não gosto muito dos meus filhos, né? Eu acho que eles foram negligentes comigo e não corresponderam às minhas expectativas. E aí o que eu faço? Antes de morrer, eu distribuo toda a minha riqueza e deixo eles na pobreza. Se a intenção for essa, é vingança, é orgulho ferido, então é algo com o qual eu vou ter que responder. Isso vai me fazer mal. Se eu tenho um acesso à riqueza e percebendo a necessidade de muitas pessoas, eu começo a distribuir essa riqueza, ajudando a todos e construindo um ambiente melhor, com a intenção de ajudar aquelas pessoas a terem uma vida melhor, a minha consciência vai estar tranquila, porque eu fiz isso no sentido da caridade que Jesus nos ensinou. Então, dispor da sua riqueza de uma forma equânime, como ele diz, vamos distribuir igualmente em partes para pessoas. Essa disposição, ela, dependendo da intenção de quem a distribui, pode ser boa, benéfica, vai construir um futuro melhor, uma consciência tranquila, ou pode nos trazer remorsos e dor no futuro, quando, fora do corpo, tivermos a visão plena de todas as nossas necessidades e por que aquela riqueza esteve em nossas mãos. Né? Por que nós não utilizamos da melhor forma? Enfim, são compromissos que só o espírito tem, mas que quando encarnado se esquece e vai viver o que a sociedade impõe. Hoje, a nossa sociedade não diz que para ser feliz é preciso ser rico, ter casas, iates, viver na praia, em grandes festas? E a realidade é que a felicidade não está nessas coisas, mas no sentimento íntimo de uma consciência tranquila. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe.
A riqueza, se ela fosse igual para todos, não seria riqueza. Todos tendo a mesma quantidade, não há como observar, aquilo é bom, isso é ruim, porque todos são iguais. Então, é necessário que haja essa diferença, né, na riqueza, para que ela nos impulsione a buscar o progresso, a novas descobertas. A riqueza hoje ainda é um meio de evolução da sociedade como um todo. Mas vai chegar o tempo em que nós não precisaremos desse tipo de motivação. Então viveremos em paz, onde os melhores vão suprir as necessidades daqueles que estão em condições inferiores e sempre com a caridade como seu instrumento. Então, esse caminho nos leva, um dia nos levará a uma sociedade justa e onde ninguém vai ter nenhuma necessidade. Todos terão, conforme os seus esforços, mas tendo oportunidades de se desenvolverem, eles vão ter uma condição melhor de vida. Hoje a ganância ela ainda está presente porque o orgulho nos domina. Então, muitas vezes, nós acreditamos merecer algo que não merecemos. E isso aumenta os nossos compromissos no futuro. Mas vai chegar o tempo em que o dinheiro não vai ser mais a coisa mais importante, e sim a vida. Quando as pessoas perceberem que é melhor ter um rio despoluído do que recursos na bolsa de valores, né? Quando a água fizer falta, aí não vai dar para beber o dinheiro. Vai ter que gastar esse dinheiro para despoluir os rios, para recuperar a natureza, para despoluir o ar, né? Sendo mais caro produzir bens sem degradar a natureza, então a ambição, a ganância faz com que as pessoas deixem isso meio de lado, mas a própria natureza nos cobra e vai nos mostrar o caminho. Muito bem, nosso tempo terminou. Na semana que vem nós retomamos o estudo a partir da questão 811A e tratando ainda desse mesmo assunto. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo esclarecimento sobre os bens materiais, essas ferramentas importantes para que nos libertemos do egoísmo, do orgulho, da ganância e construamos um ser mais humilde, em que a preocupação com o próximo seja uma das nossas principais atividades, na prática da lei maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.